Isaías, profeta Isaías, um dos profetas messiânicos que mais profetizou acerca do Messias. Um homem de Deus na sua época, no seu tempo, um homem notável, que verdadeiramente ele foi um profeta de Deus. Um profeta que falou acerca das coisas futuras, de algo ainda que ainda está para se cumprir, mas que ele simplesmente foi usado por Deus para cumprir com o seu propósito. Amém? Isaías, no capítulo 40, do verso 29 ao 30 ao 31. Isaías 40, 29, 30 ao 31. Amém? Então nós vamos estar meditando na palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem é hoje, nós vamos dar o cansaço. Eu estava orando a Deus e não entendi, Senhor, mas por que esse tema? Mas é porque Deus, Ele tem a sua maneira de trabalhar. Amém, igreja? E eu creio que Ele vai trabalhar no teu coração, na tua vida. Nessa noite. Isaías 40, todos acharam? Está ali no telão? Não? Já vai aparecer aí, ó. Mas vamos lá, quem achou, diga amém. Glória a Deus. Quem está cansado, diga amém. Então todos estão cansados, então Jesus vai fazer milagre nessa noite, amém? Diga para teu irmão, Deus tem promessa para você. Mas fale com fé, irmãos. Deus tem promessa para você de renovação. Amém? Então vamos lá. A palavra do Senhor diz bem assim, lá no versículo 29. Dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam. Eles tropeçam e caem. No 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí ele diz, subirão com asas como a águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se afadigarão. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, graças nós te damos por tudo quanto o Senhor já tens feito. Fala conosco através da tua palavra, para a glória do nome do teu Filho Jesus. Amém? Podemos sentar em nome do Senhor Jesus. Querido, dissesse com verdade, porque eu quero dizer uma coisa para você, que todos os dias é corrido para nós, é cansaço. Mas hoje eu tive uma vida corrida, a gente que trabalha com lideranças, trabalho, parada, a gente está naquele processo. E ultimamente não tem sido fácil. O cansaço, ele chega um momento que ele é acumulativo, não é verdade? Você vai fazendo algo, e chega uma hora que você já chega nos seus limites, né? Deus não apenas conhece as nossas limitações, mas oferece força e renovação. Porque Deus, ele conhece o nosso coração, ele sabe da nossa capacidade. Mas tem momento, queridos, que nós estamos bastante cansados, afadigados. E o cansaço, muitas das vezes, para a vida de muitas pessoas, tem sido um obstáculo muito grande. Eu tiro por mim mesmo. Tem hora que eu chego em casa e eu falo bem assim, hoje eu não vou para o culto. E algumas vezes eu já fui vencido pelo cansaço. Quem já foi vencido aqui pelo cansaço, diga assim. É verdade, mas somos humanos. Tem dia que às vezes a gente chega em uma situação que a gente fala bem assim, sabe? A gente olha para a cama assim, depois de um banho que você toma um cafezinho. Aí você senta, eu não sou muito de sofá e controle, eu não gosto muito. Mas, às vezes você senta um pouco no sofá, começa o corpo a relaxar e começa a vir aquela canseira, agora o sono. Você começa a comer, fechar os olhos, mas aí às vezes a gente olha, meu Deus, eu tenho que ir para a igreja hoje, eu tenho que ir para o culto.
tenho que ir para a célula, né? Eu tenho um compromisso, é uma luta constante. E chega um momento que nós estamos num excesso de cansaço tão grande, que parece que as nossas forças se esvaem, nós não temos ânimo, e muitas das vezes nós deixamos, né, de vir na igreja. Isso já aconteceu comigo. Eu cheguei já à tarde, ainda tinha que tomar banho ainda, minha esposa já estava arrumada para ir para o culto. Eu falei, sabe de uma, vai, se der, eu vou tentar fazer um dia, se não der, que nada. Eu fui tentar dormir mais cedo. Mas depois que ela chegou, eu acordei, um pouco assim, ela falou, nossa, que culto maravilhoso. Eu parei assim para pensar, eu falei, mas rapaz, eu deixei ser vencido pelo cansaço antes eu tivesse ido para o culto. Pelo menos eu tinha renovado as minhas forças. Mas é assim, queridos, no versículo 30 ele diz bem assim, até os jovens se cansam e se afadigam. Eles tropeçam e caem. Mas o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Querido Deus, conhecendo a nossa fragilidade humana, Ele sabe de que nós precisamos de força, porque nós apenas conhecer as nossas limitações, mas oferece renovo. Não só porque Ele conhece as nossas limitações, mas Ele também está dizendo, olha aqui, na palavra dEle, que Ele nos oferece renovo para nossas vidas. É preciso, queridos. Mas esse renovo a gente só encontramos em quem? Em Jesus. Porque se você deixar fazer a vontade, ser levado pela vontade da carne, se você deixar ser levado pelo cansaço, nós deixamos de termos as nossas forças renovadas, ou seja, as nossas forças restauradas, os nossos vigores renovados em Deus. Não podemos deixar que o nosso cansaço do dia a dia, ele venha ser um obstáculo para buscarmos a Deus, para estarmos na casa de Deus. Porque independente da situação ao qual você esteja, talvez já cansado, talvez de tantas batalhas, cansado de tantas lutas, talvez você tenha orado tanto, buscado de Deus uma resposta para a tua vida, ou talvez para a tua família, para um ente querido, para um dos teus familiares, dos teus filhos, ou tua esposa, ou os maridos, vice-versa. E às vezes nós se cansamos. E isso nos traz uma certa frustração para nós. Uma sensação como parece que se estivesse perdendo algo, parecendo que estivesse perdendo a batalhas. Mas eu quero te dizer, queridos, que Ele está dizendo aqueles que esperam em Deus, mesmo independente da situação a qual eles estejam passando, independente do que ele esteja enfrentando na sua vida, ou a dificuldade a qual ele está passando, mas ele continua esperando em Deus. Esse é o segredo, queridos. É de esperar em Deus, mesmo ainda que o momento não esteja propício para nós, mesmo ainda que nós não estejamos vivendo o auge de uma grande vitória. Mas mesmo que você esteja passando por momentos difíceis ou de frustração na sua vida, você precisa de confiar em Deus. Amém? Isaías 40, ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Esperar em Deus é esperar uma esperativa, ou seja, é uma confiança que leva à renovação. Irmãos, uma confiança em Deus, uma espera em Deus ativa. Tem que ser algo ativo, não passivo, mas algo ativo que você esteja sempre esperando, confiante. Resiliente, uma pessoa resiliente é uma pessoa que ela está passando por um momento de dificuldade, mas ela tem sabedoria, ela tem a capacidade, com sabedoria, com entendimento, de enfrentar aquela situação, de passar pelaquela situação, ela consegue.
passar pela tribulação com mais tranquilidade. Porque ela já viveu um momento difícil na sua vida. Talvez seja mais um. Porque quando o dia mal vem, quando a dificuldade vem sobre a tua vida, sobre a vida de muitas pessoas, sabe o que elas procuram fazer? É desistir. Ela procura o caminho mais difícil. Que melhorou bastante. Então, querida, ela trilha o caminho mais difícil. E eles pensam logo em quem desistir quando nós estamos cansados, já fatigados da nossa vida, depois de uma jornada de trabalho. O que é que nós pensamos? Só descansar. Porque o corpo, isso é natural do corpo. Mas, querido, quando nós estamos cansados, o cansaço físico, ele pode impedir de que você venha encontrar uma renovação de Deus para a tua vida, porque você pode perder pelo cansaço, você pode deixar que o cansaço, ele venha te vencer. Mas nós precisamos aprender que esperar em Deus é confiar, ativamente confiar em Deus e esperar em Deus, porque nós sabemos que a nossa renovação, ela vem do Senhor, porque a palavra diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O termo ele dizer subir com asas como a águia. Ela quer dizer, olha, coragem, força. A águia, ela representa uma ave de rapina, mas uma ave nobre. Uma ave que ela não desiste, ela tem uma capacidade tão grande de voar nas alturas, de ir até onde outras aves não conseguem ir. Mas porque ela é ela é resiliente naquilo que ela faz, ela não teme os obstáculos, as barreiras, mas ela tem confiança, porque ela tem força, ela tem a capacidade, querido. Tem momento que nós olhamos Deus, mas nós não vamos achar tanta força. Tem momentos, querido, eu quero te dizer que a pouca força que você tem é o suficiente para Deus fazer um milagre na tua vida. Às vezes nós olhamos lá para o carocinho de mostarda, né? Quando a gente faz o ITQ, né? O professor fez aquela aula show, e de todas as oliveiras fez aquela mensagem. Depois ele fez uma analogia com o caroço da mostarda. E botou assim, eu olhei assim, quase que não dá para ver, a gente que não enxerga bem, tá? Que não enxerga direito, dá até dificuldade de olhar. Mas é uma das maiores das oliveiras. Amados, a nossa capacidade que nós temos, nem você sabe. Nem você sabe o poder e a autoridade que Deus te deu, a fé, a ousadia de você poder usar a tua fé e determinar que o milagre ele aconteça na tua vida, meu querido, porque é para aqueles que creem, é para aqueles que confiam no Senhor. É por isso que ele está dizendo, olha, confia em Deus. Não é um estado passivo, mas sim é um tempo de crescimento espiritual e confiança. Muitas das vezes a gente está passando por uma situação dessa, a pessoa, Deus, e começa a murmurar. Não, talvez você esteja passando por isso. Porque Deus, ele quer aprimorar a tua vida. Deus, ele permite, querido, que algo aconteça na nossa vida para que nós viemos ser melhorados. Para que nós possamos aprender a esperar em Deus confiantemente. O salmista Davi, ele diz, esperei com paciência pelo Senhor. É com paciência. Não é de uma noite para um dia, não é com passe de mágica, como dizem que as coisas vão acontecer, porque às vezes a gente lê a Bíblia, né? Fala em Jesus curou o cego de nascença, e logo só parece que as coisas aconteceram num passe de mágica, mas houve-se um tempo. Houve-se uma necessidade para que o milagre ele venha acontecer na vida de uma pessoa. Um dos primeiros passos é a necessidade dele. Se não há necessidade, não vai acontecer. Talvez você está esperando algo de Deus, mas se tiver a necessidade, creia que Deus ele vai fazer na sua vida, porque eu sei que você tem fé para isso. Mas, queridos, tem coisas que Deus ele permite, não é um estado, como eu já disse.
é para um estado de crescimento espiritual e confiança em Deus. Esperar em Deus é para aquelas pessoas que têm paciência. Por isso que ele está dizendo, esperei com paciência, porque pode demorar um dia, pode demorar uma semana, pode demorar lá com Daniel 21 dias, pode demorar anos. Quantas das pessoas, dos homens que serviram a Deus, que foram pessoas notáveis na fé, como a Bíblia diz, os heróis da fé lá em Hebreus, né? Narra a vida de todos aqueles homens que tiveram vida extraordinária com Deus. Mas Deus, ele sempre, querido, fez o primeiro tema que nós falamos, é esperar em Deus. A renovação como voar, como águia, a imagem de subir com asas como águia, simplesmente renovarão a renovação da nossa força e superação aos obstáculos. Essa renovação, querido, que Deus nos dá essa capacidade de voar, de poder vencer os obstáculos, as barreiras, a dificuldade que vem sobre a tua vida, essa capacidade que Deus ele nos dá, é para que nós possamos ter força para superar as dificuldades, que vem de encontro com a nossa vida, o cansaço. Muitas das vezes ele se multiplica, mas Deus, ele tem renovação para mim e para a tua vida nessa noite. Independente, creia nisso. Creia. A águia, ela representa força e vigor, foco e resiliência. Força, vigor, foco e resiliência. Meus queridos, será que você tem perdido o foco em Deus? Eu conheço tantas pessoas que quando ela vê a dificuldade, o problema, ela deixa de olhar para Deus. Ela deixa de olhar para a palavra de Deus e ela começa a focar naquilo que está ali trazendo angústia, no problema, na dificuldade. E ela começa a dizer, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Eu tentei, eu tento de diversas formas, mas eu não consigo, eu não tenho força. Já está totalmente já perdendo a batalha, já dizendo que eu não tenho força, eu não consigo, eu não posso. Meu irmão, os que esperam no Senhor, eles falam diferente. Senhor, eu estou passando por essa luta, mas eu já venci em nome de Jesus. Porque nós temos certeza no nosso coração que isso que está acontecendo na minha e na tua vida não é para sempre. Tudo tem um tempo de validade, tudo tem um processo, tudo tem um tempo determinado, nada aqui é para sempre, tudo tem um selo de validade. Meus queridos, mas permaneça firme em Deus. Permaneça firme no Senhor. Permaneça como uma águia. Porque mais no versículo 31, ele diz bem assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. De que forma nós renovaremos a nossa força? Através da oração. Através da comunhão, através das nossas células. Através do momento de santificação, de leitura da palavra. No momento que está difícil, queridos, tem momentos que está tão difícil que a gente não temos nem palavras, só sussurramos, só falamos, e esse momento é que Deus ouve, é o momento que você está falando da alma, não sim dos lábios, mas talvez você não tenha nem força para clamar, porque o Senhor disse, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes, a qual não sabe. O Senhor manda nós clamar, mas tem hora que nós não temos força para isso, porque isso já aconteceu comigo. E às vezes as coisas, quando acontece uma repetindo atrás da outra, né? O ano passado foi assim. Veio uma atrás da outra, eu parava, Deus, eu falei, Jesus, me ajude. Já não estou aguentando mais, Deus. Já minhas forças, me ajude. Eu clamava, eu não orava mais, eu clamava por socorro. Mas, pelo clamor do pobre, o Senhor disse, gemido, do necessitado, eu vos levantarei assim, diz o Senhor. Eu me levantarei por aqueles que por mim clamam, ou por aquele que por mim sofre.
quando nós sopramos da alma, quando é diferente de você orar, é quando você já não está aguentando mais, é quando você já não está suportando mais, é quando você diz, Deus, as minhas forças já estão esgotando, mas é aí que o Senhor fortalece, porque o Senhor, Ele está na tua, Ele te fortalece na tua fraqueza. É no momento que você diz, Deus, eu já não estou aguentando mais essa luta, mas entra em providência agora. Aí Deus entra em providência, porque Ele conhece o nosso limite, a nossa limitação humana. É por isso que Ele diz que o jovem também cai. É por isso que ele diz aqui no versículo 30, ele diz, até os jovens se cansam e se afadigam. Eles tropeçam e caem. Imagine, irmãos. Eu não estou falando aqui da terceira idade, que já estão não está com aquela energia, mas se for falar com um jovem de 18 anos, de 20, de 28, eu era um trator, quando tinha 28 anos, eu era um trator. Me chamava de pitbull. Trabalhava demais, ele olhava e falava, meu Deus, você não se cansa não. Hoje eu não estou mais assim. Hoje eu estou mais tranquilo. Hoje o menino estava falando minha assim, Patrício, agora vai chegando o tempo. Eu falei, cara, tem que ir reduzindo, porque senão não aguenta. Mas a vida é assim, irmãos. Mas tudo tem um tempo. Mas nós não temos que deixar que o momento da dificuldade, ela venha nos apanhar, ela venha nos desanimar, ela venha nos tirar da presença de Deus, não. Vamos lá, esperar em Deus, né? Eu já falei, a renovação com voar como a águia, porque nós precisamos viver a presença desse Deus nas nossas vidas, queridos. Nós precisamos viver, esperar, é uma esperativa, é todo dia, é todo momento. Nós temos que estar em Deus, o crescimento espiritual e a confiança em Deus, ela é estabelecida. Porque aí você vai passar a ter experiência com Deus. Aí você vai poder dizer, Senhor, verdadeiramente valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, confia, independente da situação a qual você esteja vivendo. Um dia desse, a minha mãe, ela teve, lá na Bahia, ela teve um infarto, ela infartou. E minha irmã quase mata eu e minha esposa de noite. Imagina, liga para você 2 horas da manhã e fala bem assim, ora aí que só Deus, na vida da minha mãe, ela foi para o hospital, agora está em coma. Aí eu gelei, travei na hora, eu falei, fala a verdade logo, já morreu? Porque aí eu nem oro. Nem perco tempo para orar por ela, já morreu? Aí ela falou, não, ainda está em coma lá. Mas eu não sei não, só um milagre de Deus, eu falo, me fale por amor de Deus, só se está viva. Se o coração está batendo pelo menos. Ela, não, Paty, está bem, quero me chamar assim. Aí eu falei, então agora eu vou orar. Aí chamei todo mundo, meus filhos, minha esposa, todo mundo foi orar. Até os meninos da luz, estavam tudo lá em casa, né, meus afilhados. E foram tudo orar junto. Falei, aqui não vai ficar ninguém sem orar, vai todo mundo orar. Falei, nós vamos orar por tal coisa. Aconteceu tal, assim, vamos orar. Queridos, no momento que eu estava orando a Deus, eu falei, Deus, tu sabe de todas as coisas. Só me fala no meu íntimo, me traz a clareza do que está acontecendo. Ela vai falecer ou não? É só o que eu preciso saber. Sabe quando Deus tira, você vê aquele refrigério, aquela paz no teu coração, que aquela preocupação é cessada na hora. E vem aquela paz, aquela confiança. Aí eu comecei a dar risada, eu não sei se eu ri, você orava. Sabe aquela oração que você começa a agradecer a Deus e rir ao mesmo tempo? Não sei se você já passou por isso. É um meio louco, mas é o Espírito. Então, eu comecei a falar com Deus, eu falei, calma gente, não vai morrer não, fica tranquilo. Foi 2 dias quando eu liguei para ela, ela falou, o coração esquerdo, o lado esquerdo do coração parou, só está funcionando direito. Vai ter que fazer uma cirurgia lá, que eu não sei. Tinha que fazer uma cirurgia lá com urgência. Aí eu falei para Deus, Deus, eu preciso ver minha mãe até ela morrer, mas em vida, né? Porque eu estou longe, não tem como eu ver. Mas segura pelo menos até final do ano aí, não sei, pelo menos para eu conseguir ver ela ainda. E aí, quando foi uns 2 dias que ela estava lá na UTI, o outro coração, o outro lado, voltou a funcionar normal. Aí no outro dia já teve alta e foi para casa. Não ficou com nenhuma sequela, está normal. Andando a cidade inteira lá, batendo perna para tudo, sapaeando com ela. Toda hora tem que estar na casa de um, na casa do outro.
Lá é assim. Aqui é meio diferente, mas lá é um... Então, amados, Deus, ele faz o impossível, querido, acontecer na vida da gente, mas nós temos que crer, temos que confiar em Deus. Porque o cansaço, ele vem para todos, ele vem para mim e para você. A diferença é como eu enfrento ele, é como eu passo. Porque Deus, ele não vai tirar o meu cansaço. Ele purifica, ele renova. Porque o cansaço, ele é simplesmente da renovação, é um milagre de Deus. Não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém, depende de Deus. Então, Deus, ele tira o cansaço, sim, quando nós nos aplicamos a ele, a vontade dele, então ele nos renova para que nós possamos caminhar, para que nós possamos viver a presença dele, queridos. E é por isso que nós precisamos todo dia estar nos renovando na palavra de Deus, estar orando, estar nos consagrando a Deus na leitura da palavra de Deus, mesmo no momento difícil da sua vida. Mas você precisa estar com o Senhor Jesus. Você precisa viver uma vida com Deus e estar na presença de Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus, ele possa trabalhar na sua vida. Subir com asas como águia, assim, simboliza renovação de força e de superação aos obstáculos. A águia representa a força, vigor, foco, resiliência e renovação de Deus e nos capacita para superar as dificuldades e romper e vencer os novos desafios. Amados, tudo isso ele vai vir. Mas essa força, essa renovação que ela vem do Senhor, essa força que ela vem de Deus, é para nos capacitar, nos preparar, para nós vencermos todos os obstáculos que virão, porque muitos outros virão, esse é só simplesmente mais um. Mas assim que você vencer ele, logo vai aparecer um outro. E que você vai ter que vencer. Já viu aquela conversa que todo dia tem que matar um leão, deixar o outro pronto para matar no outro dia? É assim. Todo dia nós enfrentamos dificuldade no trabalho, meu Deus do céu, em todos os lugares. Esses dias eu estou conversando com um rapaz muito novo lá da minha equipe. E ele está um pouco depressivo, porque o pai morreu com 14 anos de idade. E ele sofreu muito com isso, porque o amparo dele era o pai. E esses dias, a mãe é missionária, mas vive viajando o Brasil inteiro aí, esqueceu do filho. E aí eu estou discipulando ele, converso, chego no canto, explico a ele, converso com ele e tal, e dou uma atenção maior para ele do que os outros. Tem os outros da outra equipe que fica dizendo que eu fico protegendo, que eu fico isso. Não é, porque às vezes o cara não está em capacidade de subir em altura, possa ser que aconteça um acidente, e nós temos o cuidado. E eu vi a necessidade, gente. E ele está desesperado porque ele não tem mais força, ele não tem mais ânimo. Esses dias ele chegou a pedir, cara, me mande embora, por favor, porque eu não aguento mais. Eu falei, cara, se eu te mandar embora, você vai, se você tem um problema, você vai ter dois. Então o caminho não é esse, olha, é por aqui, é assim. Sabe, amados? Porque tantas pessoas se encontram sem força e que esperam uma palavra nossa, que espera que você leve uma palavra de ânimo, uma palavra de renovação para a vida dessas pessoas. Por isso que o Senhor, ele está te capacitando. Se você está passando por algum desafio, por algum obstáculo da sua vida, não se preocupe. É porque Deus tem algo para a tua vida. É porque Deus, ele quer te usar. Como você vai um dia chegar para outra pessoa e falar, não, olha, eu já passei por isso. E você vai passar também. Sabe? Então Deus, ele está nos preparando para nós vencermos os obstáculos da vida, o cansaço. Ele não pode ser uma barreira, não pode ser um impedimento de você estar em Deus. Confie em Deus em momentos de cansaço e de dificuldades. Segundo, busque força e renovação em Deus por meio da fé e da oração. Não desista. Continue esperando em Deus, mesmo quando as coisas parecem ser difíceis. Continue confiando em Deus. Não perca a tua confiança no Senhor, meu irmão. Não perca a tua fé. Não deixe, não venha olhar para os obstáculos, não venha olhar para as barreiras, porque tem pessoas que quando ela está passando por uma dificuldade, ela só consegue focar na dificuldade, mas ela não consegue ver a solução.
porque a solução está no Senhor, a renovação das nossas forças nós só encontramos em Deus. Refúgio nós só encontramos no Senhor, fortaleza nós só encontramos no Senhor para vencer os obstáculos da vida, para vencer o cansaço. Nós precisamos confiar no Senhor e na sua palavra. Não podemos desanimar, não podemos deixar que algo, porque venha nos privar da graça de Deus, não, venha continuar, continue com a sua fé em Cristo, mesmo independente de qual seja a situação. Mas você precisa ter esse momento com Deus, essa vida com o Senhor Jesus, querido. Procure viver uma vida na presença de Deus, é reconhecer a importância da renovação de Deus para a tua vida. Você precisa reconhecer isso. Amém? Eu quero convidar você que se coloque de pé.